Critica, né, pessoas que tá dentro de um relacionamento, que talvez tomou uma atitude primeiro do que o esposo e tá orando por esse esposo, e ainda tem gente que descredibiliza essas pessoas, não entende o nível de guerra que essas pessoas sofrem dentro de casa. E parece que a gente se tornou tão egoísta que a gente só olha para nossa realidade, e a nossa realidade é uma realidade mais confortável. Sim. A minha realidade, eu penso como ele pensa como eu penso, mas você imagina um casamento que são duas cabeças pensando diferente. E a gente ainda acha que essas pessoas deveriam ter um posicionamento diferente do nosso. Só que eu não estou nem nesse lugar de fala. É verdade. Como que eu vou achar que essa pessoa deveria reagir da forma que eu reajo se eu não estou dentro da realidade dela? Porque a minha realidade é confortável. Meu marido tá crente, sabe? Eu tô aqui, eu sei onde ele tá. Mas quando eu julgo o posicionamento de alguém que vive uma realidade diferente da minha, eu tô sendo hipócrita. Porque eu não tô vivendo a vida dela para saber como ela, de fato, deveria reagir. E a gente vê muito isso nos dias atuais, sabe? Verdade. A gente vê muito isso. A gente não tá mais abraçando, a gente tá descartando pessoas. Não é verdade. Ao invés de abraçar, eu tive pregando no sábado passado, essa palavra que fala da adúltera, e é muito verdade isso. A gente já nem ouve mais sobre isso. Um texto tão conhecido, um texto tão explorado, que a gente já nem prega mais sobre isso, porque virou natural a gente descartar pessoas. Pessoas que não vivem a nossa realidade, que a gente quer se colocar no lugar de juiz para julgar uma pessoa que nem vive o que a gente vive. Porque, para mim, é cômodo eu falar para alguém que está dentro de um casamento onde o marido ainda não veio para Jesus, ou onde a esposa ainda não veio para Jesus, e eu quero julgar essa pessoa achando que essa pessoa tem tal atitude errada, porque a atitude dela não é a mesma que a minha. Mas nem vai ser, porque o casamento não é o mesmo. O meu casamento é um casamento que tá os dois servindo a Deus. Aquele casamento ali é alguém que tem alguém pagando preço pela vida de alguém. Como que essas vidas vão estar com a mesma realidade que a minha? Não tem como. Não tem. E a gente se acha no direito de cobrar a pessoa alguma coisa. E isso é a verdadeira hipocrisia, porque a gente nem está nesse lugar de fala para falar alguma coisa. Então, isso também é uma coisa que fica... A gente está matando pessoas porque as pessoas não estão dentro do padrão aceito. Meu Deus. A grande verdade é essa, porque eu hoje tô dentro de um padrão, né? Sim. Meu marido é crente, eu sou crente, meus filhos também estão no caminho. Estão no caminho, o meu padrão hoje está assim. Nem sempre foi assim, nem sempre foi assim. Mas demorou um tempo para eu talvez ter esse perfil de um padrão que também não é 100% aceito, porque eu também não faço parte de um sistema. Então, quando a gente não faz parte de um sistema, a gente não é totalmente aceito. Mas eu tô dentro de um padrão de uma família, né? De uma família que é o do padrão, que é o padrão que a gente espera. Mas não necessariamente existe um ritual, sabe? Da família perfeita. Porque a gente acredita hoje que existe um ritual da família perfeita. E a família perfeita é essa. Se você não tem esse tipo de família, você não é a família aceita. E isso a gente está equivocado. É verdade. Sabe? A gente está equivocado. A gente está matando pessoas porque as pessoas não estão atingindo aquilo que a gente busca. E ao invés de acreditar nessa família, a gente está fazendo essas pessoas desacreditarem também. Porque se alguém olhasse para mim e de como disseram por muitas vezes eu não tivesse resistência para acreditar que Deus iria fazer, porque a pergunta que o senhor fez foi me fazer pensar se desde quando eu tomei essa atitude, se foi sempre confortável, né? Mar de flores. E não foi. E se eu ouvisse tudo que as pessoas falavam, aí que contribuía mais ainda, porque o que eu ouvia era que a gente não ia sustentar aquilo por muito tempo. Meu Deus. O que eu ouvia que era fogo de palha. Quando eu tive a primeira oportunidade que uma missionária numa igreja tão pequenininha, a missionária Mônica, a primeira pessoa que acreditou em mim, que olhou para mim, uma menina que não sabia falar, que não sabia expressar uma palavra, explanar uma palavra, e ela me colocou para ter uma oportunidade. Como que põe essa menina para ter oportunidade? Essa menina não sabe nem falar. Meu Deus. Essa menina ainda usa bermuda. Porque eu respeitei o meu processo de libertação. Hoje você não vê essa menina usando mais bermuda, mas há 13 anos atrás, quando ela veio para Jesus, as vestes dela não foi mudada de um dia para o outro. Teve um processo, e eu precisei esperar esse processo. E a verdade é que a gente quer que as pessoas mudem de um dia para o outro.
Isso aqui não é mágica. Isso aqui é Deus. E Deus não faz, ele não pula etapas. Quem pula etapas somos nós. E eu preferi não pular etapas. Então, quando essa missionária aqui dirigia essa casa de oração, essa congregação, que ela olhou para mim e disse, não, eu acredito em você e eu sei que Deus vai fazer algo na sua vida. E ali as coisas foram acontecendo, Deus foi começando a desenvolver o ministério, Deus começou a fazer. E eu confesso que ali, naquele primeiro instante, eu pensei, meu Deus, por que eu não vim? Por que eu não tomei essa decisão antes? É verdade. Por que isso não aconteceu? Mas a primeira pressão que a gente sofre, Deus mostra para mim, não é isso que você pensa que vai ser o tempo inteiro. No mundo tereis aflição. É verdade. Mas tem de bom ânimo. Não romantiza o evangélico, não. Não romantiza o evangelho, não. Porque a grande verdade é que a gente está romantizando o evangelho e achando que vir para Jesus, a gente vai aceitar Jesus, vamos ser rico, a gente vai aceitar Jesus e a nossa vida financeira vai ser mudada. A gente vai aceitar Jesus e eu vou receber uma chave de um carro. Eita, pá. A gente vai aceitar Jesus e a casa própria vai chegar. A gente está romantizando o evangelho. Não vai ter mais briga com o esposo, nem com a esposa. Não, vai ser um casamento perfeito. Filho vai respeitar tudinho. A gente está equivocado. A gente é vida real. Aqui também é vida real. A única diferença é que a gente não está aqui sozinho. A presença de Deus está aqui para nos sustentar e nos fazer vivenciar esses processos de uma maneira mais equilibrada. Então, eu precisei conhecer Jesus de perto para entender que não, Cristiane, você veio, teve essa experiência com Deus, foi muito bom, mas tem dores, tem perdas, tem afrontas, renúncia, né? Tem renúncia, e muita renúncia, tem ataque. Isso aí. A gente vive disso. E dentro desse processo de muita renúncia para eu me adaptar mesmo àquilo que Deus já tinha estabelecido para minha vida, eu deixar de ser eu, sabe? Olhar para mim e falar, cara, você não tem mais autonomia a nada. Você tem uma submissão agora. A sua vontade não é mais sobre você, Cristiane. Agora tem alguém na tua frente. Então, você compreender isso é um pouco confuso no início. Ainda mais para quem tá achando que vai ser, nossa, perfeito, 1000 maravilhas. Porque um relacionamento que era debaixo de muita guerra, um relacionamento, né, totalmente conturbado, debaixo de traições. A gente viveu uma outra realidade, Deus mudar o cenário, mas a gente vai ter outros tipos de guerra. Aquela guerra não nos pertence mais. Não existe mais traições, não existe mais agressões, mas são duas pessoas diferentes. Então, assim, não tem uma vida perfeita, não existe uma vida perfeita. E isso sim, mas eu costumo dizer que eu não combino mais com o mundo. Então, ainda que eu sofra toda a pressão, sabe, que o meu ministério me causa, porque por muitas vezes eu quero deixar de viver esse propósito para viver a minha vida, e isso não está ligado a mundo, a sair da igreja. Não, é você não se submeter àquilo que foi estabelecido para a tua vida. Porque imagina, eu tenho um ministério da palavra, mas eu tenho uma família, e tem dias que eu quero só estar com a minha família, mas eu tenho uma agenda para cumprir. Meu Deus. Tem dia que eu quero viajar e sair com a minha família, mas eu tenho um compromisso para fazer. Aí você decide, ou você tem um ministério mentiroso e você cria uma mentira ali, porque a gente vê muito isso, para ver o que mais te cabe, o que é mais útil, o que é mais, sabe, viável para você fazer, e a gente acaba se moldando aquilo que é confortável para a gente e deixa de realmente seguir o propósito. E aonde eu vi que está dentro da presença de Deus, viver isso não é 1000 maravilhas, foi quando eu tive a minha primeira perda, sabe? Nesse percurso aí, eu acreditava que minha mãe ia me ver pregando, eu acreditava que minha mãe ia me ver criando meu filho. Ela chegou a conhecer meu filho, que hoje tem 17 anos, mas quando ele estava com 3 para 4 anos, nós perdemos a minha mãe, e não foi uma morte natural. Nós perdemos alguém de uma morte que ninguém esperava. Uma mulher de 45 anos, que a gente imagina que está cheia de saúde, cheia de vida, nova, e que simplesmente a gente tem uma perda trágica. Uma tragédia acontece. Eu novinha na fé. Muito novinha na fé. Nossa. Isso tem 11 anos.
Eu estava novinha na fé. Mas ali, ó, caminhando com Jesus. Veio dúvida? Eu me lembro que